Olá, boa noite. Está com a Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O entrevistado de hoje dispensa apresentações. É o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, o patrão dos patrões, António Saraiva. Esta é uma entrevista a duas vozes, comigo, Sandra Afonso. Está também Helena Pereira, do Público. Boa noite a todos. Ouviram-se algumas promessas de alívios fiscais nesta campanha. Todos gostávamos de pagar menos impostos, mas são credíveis? Muito obrigado pelo convite. Têm que ser credíveis porque a reforma fiscal, a par da reforma da Justiça e da Administração Pública, são três das reformas que nós, iniciativa privada, através do nosso movimento associativo empresarial, das confederações, temos exigido e continuaremos a exigir em sede de concertação ao Governo, e ao futuro Governo não será exceção, esse mesmo alívio fiscal. Se tivermos como política a redução da despesa, gerarmos com isso uma folga orçamental que permita, como nós desejávamos, esse alívio fiscal, sim, é credível, mas não pode passar de promessa vã, tem que se efetivar. É preciso dar um sinal à classe média e aos empresários. Que sinal deve ser esse? Deve ser, desde logo, um sinal de alívio e previsibilidade fiscal, porque tão importante quanto a diminuição da carga fiscal, quer para as famílias, quer para as empresas, é fundamental que que a carga fiscal seja previsível, que haja, a par da redução gradual, uma estabilidade fiscal. E esse tem sido o nosso pedido e, por isso, essa é a sinalização que temos insistido. Redução da carga fiscal, não apenas em sede de IRC, mas também em sede de IRS. Este governo apostou nas duas legislaturas em uma redução gradual do IRS, pelo menos era isso que estava plasmado neste orçamento, que não foi aprovado, como sabemos, mas não pode ignorar a reforma do IRC, que estava aprovada no tempo do governo de Pedro Passos Coelho e foi lamentavelmente interrompida. Não pedimos milagres, não pedimos que a taxa nominal do IRC reduza dos 21 para os 17 numa legislatura, pedimos uma sinalização. E se a folga orçamental que tem que ser gerada através da redução da despesa permitir uma redução gradual, que a taxa do IRC, a taxa nominal vá reduzindo até aos 17%, dizemos nós, mas pelo menos que sinalize com a eliminação de uma das derramas, quer estadual, quer municipal, que se dê um sinal aos investidores para uma melhor atratividade do investimento, que seja nacional, seja estrangeiro, é uma sinalização, é um sinal de esperança da diminuição da carga fiscal e, enfatizo, e da sua estabilidade, que são fundamentais. E fala, para isso, de uma poupança na despesa do Estado. Em que setores é que acha que há desperdício e que é possível fazer uma poupança que permita gerar essa folga para depois ser possível reduzir impostos? Aí vem a segunda reforma das três que lhe falei. Reforma fiscal, reforma da Justiça e reforma da Administração Pública. Nós, nestas duas legislaturas, de 2015 para hoje, até agora, entraram para a administração pública qualquer coisa, número redondos, 60 mil funcionários públicos. Estamos com dois desafios, a sociedade, o mundo e Portugal, desde logo, dois grandes desafios que são as transições climáticas e a transição digital. A transição digital, que já vinha sendo incorporada pelas empresas, já vínhamos falando, como se recorda, da indústria 4.0, todas as otimizações que hoje as ferramentas digitais nos permitem. Então, com as poderosas ferramentas digitais, porque é que não dotamos a administração pública de maior eficiência? Porque é que não compensamos com o princípio de vasos comunicantes, departamentos, ministérios onde temos pessoas a mais, compensando com outros onde há manifestamente pessoas a menos, seja na saúde, na educação, nos serviços que o Estado nos presta a todos nós cidadãos, as funções do Estado. Há que fazer este balanceamento onde existem funcionários a mais e funcionários a menos, e depois desse balanceamento chegaremos seguramente à conclusão que hoje, com as ferramentas digitais que temos disponíveis, é possível, e eu diria desejável, reduzir a dimensão dos recursos humanos. Isso tem que ser assumido. Mas sem dispensar corajosamente. Funcionários públicos. Sem? É dispensando funcionários públicos ou só se chegarmos à mudando? Conclusão, se depois da harmonização, do equilíbrio dos recursos humanos através de toda a administração pública, se com as novas ferramentas, com a digitalização que temos hoje possibilidade, se chegarmos à conclusão que temos recursos humanos públicos a mais, tal como nós temos feito nas nossas empresas, na iniciativa privada, teremos que os otimizar, libertando o Estado, porque
nas empresas privadas, o excesso de colaboradores, quando eles, por redução de receitas, fazem por transformação de coletivos. se fazem os despedimentos, se harmoniza a quantidade de recursos humanos à necessidade das empresas, o Estado não pode deixar de ser diferente. Porque a despesa do Estado são os nossos impostos. Mas é difícil, não é? Nunca houve um governo que fizesse Pois despedimentos não houve até pública. agora a coragem política de assumir. Recordo-lhe que lá atrás, no tempo, há 7 anos atrás, no governo de Pedro Passos Coelho, chegou a haver um guião da reforma da administração, de que Paulo Portas até foi, enquanto vice-primeiro-ministro, encarregue dessa missão. Não passou disso, não passou de um guião. Mas estamos, ano após ano, governo após governo, a carregar para a administração pública, de um modo geral, não falo apenas do governo central, enfim, toda a administração pública em geral, carreamos para o Estado uma quantidade de recursos humanos que vão permanecendo. Os lugares de confiança política, esses vão transitando e vão, enfim, sendo, de alguma maneira, arranjados, permita-se uma expressão, noutros cargos, mas muitos deles vão se mantendo e a despesa com a administração pública, e não estou com isto a dizer que não existam setores na prestação de serviços, como é a saúde, a educação, mas mesmo na educação, o mastodôntico Ministério, não quero entrar, porque a reforma da administração pública, deixe-me enfatizar isto, a reforma da administração pública tem que ser feita por os próprios, tem que ser feita pela própria administração pública, porque não vale a pena treinadores de bancada, não vale a pena dizer que tem que ser feito e depois não sabemos dizer como é que é feito. Não, a reforma tem que ser feita por aqueles que lá estão. E seguramente a administração, os serviços, têm, melhor que ninguém, conhecimento de como é que ela deve ser feita. E é isso que nós apelamos, é que haja uma racionalidade, uma eficiência dos meios e que a administração pública seja repensada com uma correta reforma. O que é exigível? A coragem que até agora nenhum governo demonstrou ter, porque isso inevitavelmente custa votos. Vê algum partido nesta campanha com essa coragem? Há partidos mais reformistas, ou pelo menos que indiciam nos seus programas um ímpeto reformista, há uns mais do que outros, mas, de facto, é necessário encontrar rupturas, é necessário que esta forma de estar na política e os seus agentes tenham a coragem de verificar a situação em que nos encontramos, a carga fiscal que os portugueses têm, quer empresas, quer famílias. Estamos, enfim, já dizia Adriano Moreira lá atrás, que o Estado exaurido, não é? Já estamos com uma carga fiscal que não é possível ir encontrar mais arrecadação, porque a carga de impostos a todos os níveis que já suportamos é insustentável, a solução está saturada, por isso a solução não é aumentar impostos, é reduzir a carga, é reduzir despesa, e por isso lhe dizia, há que reduzir a despesa, porque nestes últimos 20 anos, recordo-vos, a despesa aumentou qualquer coisa como 70 mil milhões de euros. Há aqui qualquer coisa que nós falamos muito que não crescemos e o imperativo do crescimento, e por isso até trazia comigo o trabalho que vamos entregar aos partidos políticos, nós, o Conselho Nacional das Confederações Patronais, porque como sabem as 5 principais confederações, nós próprios, CIP, CAP, CCP, CTP e a Construção, reunimos-nos recentemente neste Conselho Nacional das Confederações e vamos entregar agora a todos os partidos aquilo que na nossa perspectiva deveriam ser os desafios a incorporar pelos partidos com assento na Assembleia, mas também pelo governo que se venha a encontrar nas próximas eleições de 30 de janeiro. E o conjunto de questões passam por tudo isto que vos digo. Nós temos que, o imperativo do crescimento tem que ser um desígnio nacional. O país tem que crescer. E como crescimento não se gera por vontade, ou por varinha mágica, ou por estalar dos dedos, gera-se com ações concretas, com corajosas terapias. É isso que nós pedimos aos partidos políticos. É que façam diferente daquilo que têm feito, no mínimo nestes últimos 20 anos, em que o país tem crescido anemicamente, e depois, quando nos comparamos com outros países, até aqueles, os antigos países de leste, que vemos ano após ano ultrapassarem-nos em crescimento, mas nós portugueses temos um karma que não conseguimos gerar crescimento. Falta coragem para reformas e é isso que nós pedimos. Falou em corajosas terapias, pode dar exemplos de outras medidas? Como lhe digo, aquelas que já aqui falei. Nós falamos muito na carga fiscal, na carga de impostos. O Partido Socialista, antes de ser governo, na oposição ao Pedro Passos Coelho, quando Vítor Gaspar estava na altura, não por ele, mas fez aquele brutal aumento de impostos, recordamos todos daquilo que foi a verbalização do Partido Socialista na altura, que isto era impossível, era uma carga desumana, que não era aceitável, mas, surpreendentemente, quando o Partido Socialista chega a governo,
não me recordo, não verifiquei nenhuma redução dessa brutal redução. O brutal aumento de impostos não teve uma brutal redução dos mesmos enquanto oposição, que se criticava. E é isto que tem que ser feito, é conscientemente não criticar aqueles que estão na governação só porque é bonito ser-se oposição a criticar as medidas de quem está no governo, mas depois, quando somos governo, fazemos igual ou pior. Não, temos que ter aqui uma consciência política. Os nossos líderes, os líderes políticos têm que olhar o país, e isto poderá parecer utópico àqueles que nos escutam ou naqueles que nos vão ler, mas tenho isto perfeitamente consciente nos anos de vida e na prática que tenho no associativismo. Temos que olhar para o país, temos que pôr as necessidades do país à frente das estratégias político-partidárias, e é isso que não tem sido feito. Corajosas medidas, disruptivas medidas, é pôr o país, a qualidade de vida dos cidadãos, o crescimento económico, à frente de estratégias de joguinhos político-partidários. E é isso que, lamentavelmente, não se tem feito. Uma das propostas que nesta campanha se tem falado é também do PS e tem a ver com a semana de 4 dias de trabalho. A CIP é contra e foi frontalmente contra esta proposta. Mas o que lhe pergunto é, já há algumas experiências feitas em algumas empresas que mostram que a produtividade dos trabalhadores até aumentou. Acha que as empresas não estão preparadas, as empresas portuguesas, para discutir este tema? A legitimidade que a CIP tem para se opor hoje, no tempo, à semana de 4 dias, encontramos-las, reside essa autoridade moral, porque fomos a única entidade até hoje que, em sede de concertação social, apresentámos um estudo que fizemos com a Universidade da conciliação do trabalho e da família. E é com essa autoridade, diria, moral, que nos opomos a que hoje, no tempo, se fale, porque é apenas uma medida com caráter eleitoral. O próprio Primeiro-Ministro, o líder do Partido Socialista, ele próprio, e já o disse, não está convencido de que vai aplicar, se for governo, essa medida de imediato. É uma questão civilizacional, é uma medida, é uma arrumação do mundo do trabalho, porque este desafio do que é hoje o desafio do trabalho, o futuro do trabalho, estudo que nós CIP apresentamos, incorpora todas estas realidades. É evidente que há tipologias empresariais, há setores de atividade que já hoje, e muitas multinacionais, e muito multinacionais na área dos serviços, principalmente tecnológicas, porque o teletrabalho é desejável, é útil até em algumas situações, e falo aqui no teletrabalho para responder depois também à sua pergunta dos 4 dias, não porque estou a misturar, mas são estas dimensões, aos 4 dias, são estas dimensões do mundo, do diferente mundo do trabalho, que nós temos que ir incorporando sem dúvida. Temos é que o fazer num tempo, adequando o tempo à realidade da vida. E se é verdade que hoje existem empresas, tipologias, geografias, que já praticam, em algumas situações, essa realidade, é porque se trabalha em projetos, é porque não há horários de trabalho, é porque o que importa é o projeto e não o cumprimento de horários, é porque trabalhamos em serviços administrativos e não em fechão de fábrica. Há aqui dimensões que têm que ser atendidas. Um dos desafios que Portugal hoje tem pela frente, a nível geral, todos os setores de atividade, é a falta de mão de obra. Se estamos com falta de mão de obra, como é que ainda vamos reduzir a carga horária, aumentando essa necessidade para o país crescer, para o país ter diferentes fatores de produtividade? Vamos ser sérios. Vamos discutir o futuro do trabalho, como nós, CIP, e daí a nossa autoridade moral para falarmos no assunto, apresentámos, da mesma maneira que apresentámos um estudo do futuro do trabalho, incorporando todas essas dimensões, apresentámos em sede de concertação um estudo de conciliação de trabalho e família. Não negamos essas novas realidades. Dizemos é que elas têm que ser avaliadas, são questões civilizacionais que vamos ter que ir incorporando, mas na justa medida e no tempo justo. E fora do tempo, num momento em que a economia portuguesa está como está, em que temos que gerar crescimentos económicos, misturar serviços administrativos com chão de fábrica, com o fabril e o administrativo, a semana de 4 dias pode ser útil em algumas tipologias e perfeitamente aceitável. É impossível hoje no tempo e noutras tipologias, como é a situação que nós descrevemos na indústria. Falou em falta de trabalho. Hoje é uma realidade que advém da pandemia, o absentismo em muitas empresas. Como é que o governo pode ajudar as empresas a lutar contra esta realidade? Que medidas é que podem ser postas em prática? Nós temos hoje a pandemia, como todos reconhecemos, esta pandemia Covid, trouxe nestes 2 últimos anos uma postura, uma atitude
perante o trabalho a várias dimensões. Temos aqui novos fenómenos, novas realidades, que todos sem exceção, empregadores e colaboradores, que entender e reformularmos. E não existirem abusos, sejam eles de que parte possam eles verificar-se. E, de facto, hoje há uma atitude perante o trabalho de algum laxismo, de algum medo de estar no trabalho, mas é ilusório esse medo, é ilusório, ou pelo menos não tem expressão objetiva. Eu posso ser contaminado no posto de trabalho em contacto com os meus colegas, mas também posso ser contaminado, vou dar aqui uma analogia do cavalo de Troia, com a criança que tenho no infantário ou no colégio que me entra em casa contaminada porque trouxe isso do colégio. E por isso o cavalo de Troia, porque me entra dentro de casa aquilo que eu me protegi do exterior. Não é o local de trabalho que hoje permite a contaminação. Mas está a dizer que as pessoas têm medo, sempre que as pessoas têm medo de ir para o local de trabalho, atualmente. Mas é por isso que eu fala digo, também em laxismo. Mas é isso que eu digo. Há de facto aqui hoje um medo, uma focalização, como se o local de trabalho fosse o único ponto de infecção desta pandemia. E não é. Diria até, arriscaria dizer, que a generalidade, a maioria dos postos de trabalho, pelos EPIs, os equipamentos de proteção individual, por todas as exigências, por todas as normas que as empresas cumprem, são dos locais mais seguros, porque eu, ao estar no trabalho, eu tenho luvas, eu tenho máscara, eu tenho gel desinfetante, eu tenho batas, enfim, tenho tudo aquilo que hoje me permite, e os empregadores, porque não querem evitar o mais possível o absentismo, fornecem aos seus colaboradores, disponibilizam precisamente para evitar o absentismo. Mas eu em casa estou mais permeável, porque como digo, a criança, o filho que vem da escola, a criança que vem do infantário, não há a mesma proteção, por muitos cuidados que existam, e por isso há aqui uma excessiva focalização no posto de trabalho, como se fosse o posto de trabalho o único ponto onde, e que é precisamente, na minha opinião, o contrário. Mas sim, há essa atitude, esse medo da contaminação levou a que as pessoas ou refletirem ou terem medo, e também o medo, enfim, levava-nos aqui para outras dimensões, porque toda esta questão da infecção, da Covid, o que é a Covid, desmultiplicarmos isto, se a vacinação, o que é a vacinação, enfim, na minha opinião, há um medo exagerado no mundo hoje em relação a este fenómeno, e ele felizmente está a acalmar. Já estaremos, segundo alguns especialistas e outros menos especialistas, mas opinion makers, líderes da opinião, que vão dizendo que já estamos em endemia e não em pandemia, mas enfim, sem entrar nesses detalhes, sim, há hoje uma diferente forma de estar no trabalho e temos que incorporar todas estas realidades. Estamos a lutar contra um absentismo que não tem contornos palpáveis e por isso as terapias não são objetivas. Estamos numa curva de aprendizagem da qual todos estamos a retirar ensinamentos. Aquilo que deveria ser feito e não está a ser feito era, à semelhança do que noutras geografias, noutros países já vai sendo feito, é que as regras de confinamento, até porque esta variante Omicron, como todos sabemos, pela tal curva de experiência que referi, está demonstrado menos gravosa que a anterior Delta, que o confinamento fosse menor, que houvesse mais abertura, porque já estamos com um número de vacinados enorme, por isso já estamos mais, teoricamente, defendidos desta pandemia e por isso... Mas já houve um alívio das regras. Já houve um alívio, mas ainda não comparável com outras geografias. Mas é nesse sentido que eu digo. Por exemplo, ainda... Era passarmos dos 7 dias para os 5 dias, era eventualmente abrirmos mais Inglaterra, independentemente se Boris Johnson está a tentar... Saída ou não? Está a tentar evitar a sua saída ou não e por isso está com este fait divers, com estes acontecimentos a tentar tapar, como se diz no meu Alentejo, o sol com a peneira, mas a Inglaterra já está, como sabe, a libertar quase completamente das exigências. Enfim, encontrarmos formas diferentes de trazer ao mundo do trabalho aqueles que se estão a afastar com medo da pandemia e com uma atitude hoje perante o trabalho de maior laxismo. A falta de mão de obra que temos, qualificada e indiferenciada, é enorme. Deveríamos ter aqui uma política de captação de imigração. O governo, qualquer governo, o Estado, através do seu governo, deveria encontrar legislação no Parlamento, por iniciativas governamentais. Temos que ter uma política de imigração bem definida, de captação de imigração, porque a população ativa portuguesa, associada aos graves problemas de natalidade que o país tem, estamos com muito menos crianças a nascer e a perspectiva não é de melhoria, porque também muitas vezes vêm os sindicatos dizer que é um problema dos baixos salários. Não, é um conjunto
se interliga para este fenómeno. Os jovens hoje têm enormes dificuldades em constituir família, em comprar casa, porque os custos das casas, a rede de creches que não temos, enfim, há aqui um conjunto de políticas públicas que têm que se aliar a iniciativas privadas para responder a este problema da natalidade, mas é obviamente o Estado que tem que explotar essas iniciativas com concretas medidas. Mas sim, hoje há um absentismo do mundo do trabalho, uma ausência, uma necessidade de preenchimento de postos de trabalho que, por N fenómenos que se interligaram, estamos com a tempestade perfeita. E um dos problemas que a maior parte dos empresários de todos os setores de atividade nos apresentam é a escassez de mão de obra, o que é um problema para a retoma e para o crescimento que nós desejamos ter. O setor hoteleiro já veio falar de que vai Mas criar não com o governo um protocolo para trazer trabalhadores filipinos e cabo-verdianos. Sim, mas repare, são todos os setores. Temos isso mas está a haver esse movimento estão a existir, noutros tipos de indústria? Este governo em exercício já estava com iniciativas a estabelecer protocolos de livre circulação, desde logo com os países, com os PALOP, até pela língua, pela cultura, é mais fácil, é mais imediato, mais fácil porque é mais imediata a sua inserção nos postos de trabalho em Portugal, mas sim temos de ter aí, porque quando eu falo em políticas de captação de imigração, falo de banda larga. Obviamente PALOPs, porque pelos dois fatores, língua e cultura que temos, mas não confinar apenas a essas geografias. Temos hoje a necessidade de alargar, porque, por exemplo, para a agricultura, estamos a trazer da Ásia, estamos a trazer destinos mais longínquos. E não é através de protocolo com o Estado. E não é através de protocolo com o Estado, são muitas vezes em condições até perfeitamente condenáveis, como lamentavelmente vamos encontrando, embora também se diabolize esse fator, porque muitas vezes pega-se num mau exemplo e generaliza-se, como é aliás, prática lamentável de algumas entidades, porque o facto de termos uma maçã podre no cesto não é o cesto que está, não são todas que estão podres. Mas sim, resumindo o que é importante, termos uma correta política de captação de mão de obra, a par de iniciativas do próprio país, Portugal, que vá fomentando esta manutenção dos postos de trabalho e a sua dinamização com um conjunto de regras, porque nós temos de facto Acha que não é pelo aumento do salário? Não, nós temos que subir, era aí que eu ia chegar. Lá fora. Era aí que eu ia chegar. Nós temos que ter uma política salarial sustentável e por isso eu tenho sempre defendido e continuarei a defender com o próximo governo, que em sede de concertação social estabeleçamos um acordo de competitividade e rendimentos. Um acordo de competitividade, porque temos que melhorar os fatores de competitividade para dar à nossa economia, às nossas empresas, um conjunto de condições para que elas se desenvolvam e ajudem ao crescimento económico e, paralelamente, sustentarem uma política evolutiva de salários crescente. Não vale a pena discutir apenas o salário mínimo, porque hoje o salário mínimo, à medida que vai subindo, vai achatando as tabelas salariais e depois temos aqui efeitos do salário médio, que cada vez está mais aproximado ao salário mínimo. Temos de ter uma política salarial definida, que assente em fatores concretos, aqueles que eu tenho defendido, ganhos de produtividade, crescimento económico, inflação, e não por decreto. Os salários não podem ser definidos por decreto. Sabemos que os salários não se aumentam por decreto, mas, no entanto, eles não têm subido, a verdade é essa. Olha que têm. O salário mínimo aumentou 40% quando a economia não subiu nem a inflação, nem a produtividade nessa dimensão. No entanto, em comparação com os restantes países europeus, ainda continuamos com salários baixos. Mas temos que comparar o que é comparável e temos que tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. Nós comparamos o salário mínimo com outros destinos, mas e o poder de compra? O índice de poder de compra. Quanto é que um salário mínimo em Inglaterra, comparativamente, por exemplo, com o português, vale? Mas quanto é que é o custo de vida em Inglaterra? Quanto é que custa alugar uma casa em Inglaterra? Já que fala em Inglaterra... um conjunto de avaliações. Eu tenho pessoas, deixe-me só concluir, eu tenho pessoas da minha relação pessoal, amigos, até familiares, que regressaram de Inglaterra, enfermeiros, porque o custo de vida em Inglaterra não compensava outros melhores salários que lá tinham. Preferem estar em Portugal porque a relação salário-custo de vida acaba por ser, hoje, comparativamente melhor. Em Inglaterra, um exemplo que deu, o salário terá que subir 8% para compensar a inflação. Não sabemos ainda quanto é que terá que subir em Portugal, mas sabemos que terá que subir para compensar a inflação e garantir que não há perda de poder de compra. Sabemos que vai haver perda de poder de compra porque não vamos ter esse aumento dos salários. Na função pública admito que essa sua afirmação seja verdadeira, porque o Governo tem 2 pesos e 2 medidas.
diz que os indicadores macroeconómicos não lhe permitem subir os funcionários públicos, os seus colaboradores, em mais que 0,9%, como o Governo tinha anunciado. Mas aumenta o salário mínimo por decreto em 6%. Ora bem, aqueles que ainda hoje ganham o salário mínimo, hoje 705 euros, valor base, porque para as empresas é 1.042, nunca posso deixar de enfatizar isto, porque uma empresa que pague 705 euros a um trabalhador tem que ter disponível 1.042. É desta realidade que estamos a falar, porque os 705 acresce 23,75 de taxa social única, 3% de seguros obrigatórios, por isso vezes 14 a dividir pelos 12 meses, 1.042 euros é quanto custa pagar um salário de 705. Mas esse salário de 705 tem contornos que têm, como eu disse, que ser entendidos. Apesar disso, a inflação não crescerá em Portugal, mesmo que sejam 2,7 que venham a ser, o salário mínimo subiu 6. O salário mínimo arrasta, o tal efeito arrastamento, a que as tabelas salariais das empresas sofram acréscimos dessa dimensão. Imagino que uma empresa tem 3% para aumentar a massa salarial no ano 2022. Se tiver colaboradores a ganhar o salário mínimo, um número significativo desses 2% é logo gasto utilizado no aumento daqueles que estão no salário mínimo. Já fica menos para disponibilizar aos outros. Mas o efeito de arrastamento que o salário mínimo tem nas tabelas, eu ainda agora, na responsabilidade que tenho numa empresa na área da cerâmica, para fugir à publicidade, aumentei o salário mínimo, não para os 705, mas para 715. E tive que aumentar os outros salários que se encontravam nos 700, 705, para o valor que já vinham tendo de alteração em relação aos 665. Porque um trabalhador que ganhasse o salário mínimo 665, tem colegas que ganhavam 700, quando o trabalhador que ganhava 665 as passa, naquele caso que apresento, para 715, o que ganhava 700 tem que ter o mesmo diferencial que já vinha tendo em relação aos 665. O tal efeito de arrastamento. Por isso a massa salarial será superior à inflação. O poder de compra será compensado pelos aumentos salariais. O Sr. Ministro da Economia, na penúltima reunião de concertação social, chamava a atenção para um dado do Banco de Portugal, não é estar aqui a puxar a brasa à sardinha dos empregadores, são dados estatísticos do Banco de Portugal, a massa salarial que a economia portuguesa pagou, comparativamente, disto no último semestre, no último semestre de 2021, comparativamente ao último semestre de 2019, tinha sido superior em 2,1 mil milhões de euros. Porquê? Por um conjunto de fatores. Eu quero trabalhadores e não os tenho. Tenho que pagar mais para os obter. Há aqui um efeito inflacionista sobre os salários. Há aqui todo um conjunto de captação de talentos. Porque as empresas que competem por talentos, quem tem que se diferenciar não é por um equipamento, porque os equipamentos que compram-se estão disponíveis no mercado, é preciso ter dinheiro para os adquirir. O capital humano, esse é o grande valor que nós temos. Por isso a requalificação, os talentos, hoje têm que se pagar, temos que nos diferenciar da concorrência. E por isso a massa salarial, e não há essa percepção, termino já, e não há essa percepção, hoje a massa salarial das empresas e os salários estão a evoluir de uma forma que os sindicatos não querem reconhecer, mas que a realidade concreta demonstra. Mas depois temos aqui muitas franjas, temos muitos trabalhadores a ganhar muito pouco e temos alguns trabalhadores, uma parte significativa de trabalhadores a ganhar bastante. Ou 2 frangos, eu comi frango e meio, o outro desgraçado só comeu meio frango. Se ganham bastante é porque merecem. É verdade. São trabalhadores qualificados. É verdade que continuamos com algumas desigualdades, quer salariais, quer sociais. E temos que as combater. Assumo isso perfeitamente e tenho, enfim, o meu próprio passado e o mundo associativo em que tenho estado com responsabilidades, tenho tido essa prática. Combater as desigualdades sociais é um dos objetivos, até porque são nas desigualdades sociais que crescem os populismos e, por isso, temos que as combater até pela ameaça que constitui a própria democracia. Porque, como sabemos, os populismos crescem nestas fragilidades e nestas evidentes constatações das desigualdades, por isso têm que ser combatidas. E este governo, que agora caiu com o chumbo do orçamento, tinha incorporado até estes 4 grandes desafios. Um deles era precisamente o combate às desigualdades sociais. É um combate que, em termos
diria, civilizacionais, em que todos nós, responsáveis, políticos, sindicais, empresariais, temos que assumir. Agora, temos que saber a matéria-prima com que trabalhamos. Temos que ver o país que temos, as empresas de que somos constituídos. Recordo-lhe que 97% das empresas portuguesas são micro e pequenas empresas, têm até 10 trabalhadores. Esta é a matéria-prima. Não é mau ser pequeno, como eu costumo dizer, é preciso saber ser pequeno. Temos que incorporar estas novas dimensões, temos que encontrar formas de fazer crescer o país. Isto tem um conjunto de questões que têm que se harmonizar e em que aqueles que se vão qualificando, requalificando, ganhando novas competências, vão dar às empresas também novas capacidades para elas se afirmarem neste mundo altamente competitivo, e esse é o caminho. É termos empresas mais competitivas, que vendam melhor, quer os seus serviços, quer os seus produtos, porque têm colaboradores mais competentes e logo melhor remunerados, porque a empresa também liberta melhores margens para distribuir com eles a riqueza criada. Este é o caminho. Criar riqueza e distribuí-la. Primeiro é preciso que não vão para fora, que fiquem no país. Sim, mas essa questão de irem para fora, repare, nós ao entrarmos no espaço europeu, livre circulação de pessoas e bens. Hoje, os jovens, mas esta realidade é verdade para os portugueses como é para todos os membros da União Europeia. Hoje um jovem, enfim, falamos aqui muito de Inglaterra, mas saímos de Inglaterra, dinamarqueses, holandeses, alemães, têm toda a disponibilidade, e temos alguns, felizmente. Repare, Portugal está a captar muitos colaboradores estrangeiros por N razões, enfim, o nosso clima, a nossa gastronomia, a nossa qualidade de vida, preferem estar aqui do que estar em países nórdicos, frios, etc., com as intempéries. Enfim, fatores subjetivos dirão, mas nós também captamos jovens de outros países. Se estamos num espaço económico de livre circulação de pessoas e bens, criticou-se muito, porque se entendeu, na minha opinião, mal, Pedro Passos Coelho, quando disse que os nossos jovens hoje tinham um mundo. De facto, os nossos jovens, por muito que nós gostemos, enquanto pais ou avós, como é o meu caso, de ter os nossos jovens dentro de portas, debaixo das nossas asas protetoras, mas o mundo hoje é um mundo, as oportunidades estão no mundo, e é assim que nós temos que encarar as coisas. Não nos serve de nada querer formar os nossos jovens e mantê-los em Portugal, porque o salário não é o único fator que os vai reter em Portugal. Há outros desafios, projetos, opções de vida. Temos que tentar que eles fiquem em Portugal, porque é aqui que com eles o país se desenvolverá. Obviamente que sim, mas todos os países fazem isso, todos os países fazem o mesmo, e nós, da mesma maneira que deixamos sair, também estamos a captar. Muitos são os nómadas digitais, mas para o teletrabalho. Exatamente. As regras do teletrabalho entraram em vigor a 1 de janeiro. Como é que essas regras estão a ser aplicadas pelas empresas? Quais são os principais problemas que têm identificados? Sinceramente, não temos identificado grandes problemas, até porque o teletrabalho, como sabe, já estava regulamentado, a legislação de trabalho já tinha essa figura, já tínhamos esse instrumento à disponibilidade das empresas, aquelas que podem utilizar essa figura. Claro. Porque, mais uma vez, o teletrabalho é possível em trabalhos administrativos, é impossível em trabalhos mais de chão de fábrica, em ambiente fabril, na execução, nas máquinas, etc. Por isso, o teletrabalho já vinha sendo utilizado, a pandemia veio exponenciar a sua utilização, veio trazer novas realidades, veio demonstrar enormes potencialidades para ambas as partes, quer para as empresas, quer para os colaboradores. O que não podemos é permitir abusivas utilizações de uma ou de outra parte. E esta focalização, esta questão mais ideológica do que prática, de as empresas terem que suportar acréscimos de custos. As empresas já vinham fazendo isso. Não vou dar uma vez mais exemplos para não ferir suscetibilidades ou por esquecimento de outros, falar só de uns e não falar de outros, mas nós já tínhamos empresas, sendo que algumas são multinacionais, que já vinham disponibilizando isso aos seus trabalhadores. Até cadeiras para a ergonomia do posto de trabalho em casa, houve empresas que disponibilizaram equipamento. Sim, mas é bom haver regras claras para todos, não é? É bom que, por bom senso, se encontrem as melhores práticas. E quer uns empregadores, quer outros colaboradores, encontrem em diálogo a melhor forma. Porque o que são custos, dou-lhe este exemplo, enfim, caricato. Tenho um casal em teletrabalho. O marido trabalha na empresa A, a esposa trabalha na empresa B. Há um acréscimo de custos, qualquer, de energia elétrica, porque passaram a estar todo o dia em casa. Está mais frio e eles tiveram que ligar mais aquecedores. Quem é que reparte os custos? É o marido
da empresa A é a mulher da empresa B. Como é que, com rigor, se vai Pois, referir isso, essas questões? nós no público Temos que ser razoáveis. Vimos há pouco tempo isso e percebemos que as empresas estão a pagar valores fixos acordados com os trabalhadores para diminuir, no fundo, também a conflitualidade. Acha que tem alguma indicação de que estas novas regras contribuíram para mais conflitualidade laboral? Não tenho noção, não temos esse registro, acho que ele até não existe, porque no final, independentemente do que se regulamente por lei, é o bom senso que impera. E o bom senso vai resolvendo as questões. E por isso é por bom senso que essas questões têm sido resolvidas. O problema está na indefinição legal, porque o legislador, ao legislar da forma como o fez, introduziu um conjunto de indefinições, de imprevisibilidade, que quem vai ganhar com essas clarificações, quando para isso são solicitados, são os gabinetes de advogados, sim, que têm que encontrar a melhor forma na consulta que lhes fazem, embora resulte sempre por bom senso. É o bom senso que resolve essas situações. Já que falou da questão energética, podemos estar à beira de uma crise energética por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os partidos portugueses estão a passar ao lado desta questão? Na discussão, pelo menos, das eleições, nesta campanha, não ouvi até agora nenhuma preocupação nesse sentido, da mesma maneira que não tenho ouvido nenhuma preocupação com a pressão inflacionista e o que isso pode trazer à acréscimo de juros, e acréscimo de juros vai trazer à dívida portuguesa problemas acrescidos ao Estado, às famílias e às empresas. E não vi até hoje, de facto, essa preocupação incorporada no discurso da campanha eleitoral, o que é pena e que lamento, porque nós estamos com a tempestade perfeita. De facto, estas tensões geopolíticas que vivemos hoje, e que não são apenas a questão da Rússia com a Ucrânia e a Europa, é também a guerra comercial China-Estados Unidos, China-Taiwan, enfim, há aqui hoje tensões geográficas que levam a que esta geopolítica vá condicionando mais ou menos todas estas realidades que depois temos nas commodities, desde logo na energia, quer elétrica, quer no gás natural. E, de facto, este aumento brutal que tivemos, desde logo nestes dois componentes, energia elétrica e gás natural, estamos a falar de 400% de aumento de um contrato que finda para o outro, que é... Em pouco tempo. De um mês para o outro. Acabou o contrato, renovou o contrato, leva com 400% de aumento, o que é brutal e não se consegue incorporar, obviamente, nas empresas em termos dos preços que praticam nos seus produtos ou nos seus serviços. Estamos com a tempestade perfeita. Depois, esta questão da manutenção desta política de preços. Nós podíamos dizer, isto vai demorar 2 meses. Não, isto já dura desde setembro, outubro, e, na minha opinião, lamentavelmente, vai demorar mais algum tempo, porque cada vez mais, desde logo a tensão com a Rússia vai crescendo e não diminuindo. Sendo a Rússia a dona da torneira do gás natural, abre ou fecha, com o inverno rigoroso no norte da Europa, de facto temos aqui uma previsibilidade que vai manter estes custos. Este aumento de custos leva a que a inflação esteja sob pressão e não vale a pena o BCE dizer que não aumenta juros, quando o FED, como sabemos, os Estados Unidos já o sinalizou. E estamos aqui na iminência, pelo menos na ocorrência provável de um aumento das taxas de juros, o que para Estados, como é o nosso, muito endividados, famílias ou empresas, é bom que se incorpore isto na reflexão, na avaliação. Não teremos soluções mágicas, mas pelo menos que possamos ir gerando, para depois gerir terapias que acautelem, que minorem o mais possível estes efeitos. E isso, lamentavelmente, não está a ser feito. Ao nível da energia, temos, por exemplo, medidas, mas a muito curto prazo. Já devíamos de ter medidas pensadas para um período mais longo? Sim, deveríamos tê-lo, e obviamente esta questão que se tem vindo a discutir do encerramento. Repare, nós temos aqui 2 realidades inconciliáveis, diria eu. A questão da descarbonização e obtermos energia elétrica através de combustíveis fósseis, carvão. Fechámos o PEG, fechámos Sines, mas não cuidámos de saber se o momento, mais uma vez, era o adequado. Nós temos o mundo, tem que ser mais verde, temos que, obviamente, ter um planeta mais habitável em termos da qualidade do ar que respiramos. Mas depois assistimos a que o mundo é assimétrico. Temos a Rússia, temos a China a apostar e a desenvolver mais centrais a carvão, e por isso assente em combustíveis fósseis. Temos dentro do espaço europeu alguns países que o mantêm. Temos depois a Golden Share, a posição dominante da França, porque assenta muito no nuclear e por isso não permite que a nossa energia verde
passe para além dos Pirineus, e não se percebe como é que num quadro da União Europeia tínhamos estas posições dominantes de alguns Estados sobre outros, e a energia verde que nós produzimos e da qual nos orgulhamos, depois não a conseguimos comercializar, porque a França, por causa da energia nuclear da energia que obtém através da nuclear, tem essa barreira que se opõe, e não há uma harmonização europeia da União que vence esta barreira. Por isso temos aqui, de facto, que tomar medidas concretas para que, se queremos um mundo mais verde, temos que perceber que ele é assimétrico. Temos que ter cuidados nos timings das execuções das nossas estratégias. E eu não nego que temos que descarbonizar. Ingênuos. O governo foi demasiado ingênuo, se calhar, ao avançar. Não, foi demasiado fundamentalista. Ingênuo não, porque obviamente a aposta no verde, na descarbonização. Agora, as metas da descarbonização é que estão provavelmente exageradas. Porque enquanto um bloco económico, Europa, quer descarbonizar até 2050, a China pede mais X anos, a Índia pede mais... Quer dizer, ou o mundo encontra uma harmonização para esse objetivo... Pelo menos a Europa. Já era bom que a Europa... Já era bom que fosse a Europa, diz muito bem. Mas, enfim, mesmo que a Europa assim fizesse, então temos... Eu vou comparar com a casa. Temos a Europa, é a sala. Mas depois temos os que estão nos quartos ou na cozinha a poluírem. A casa continua poluída. Vamos lá racionalizar. Por isso, ingênuos não, mas fundamentalistas. Não podemos ir à casa dos outros e exigir comportamentos. Temos que harmonizar pelo menos os nossos e ajustar os nossos timings, mesmo que isso nos custe mais 3, 4 anos, mas isto trata-se depois, no final do jogo, de competitividade das nações. E quando eu tenho a energia elétrica fruto das minhas opções a um determinado preço e outros fruto de outras opções a têm a custos muito menores, isso depois é um fator de produção. Isso depois é um fator de competitividade. O nuclear deve ser uma opção para nós? Não teremos condições para isso. Agora, não podemos ser tão fundamentalistas. Eu percebo que tenhamos aqui... Percebo e defendo que tenhamos aqui uma progressão na descarbonização e vamos abandonando gradualmente combustíveis fósseis para outras formas. Não nega nuclear, mas Portugal, enfim, somos o país que somos, temos a riqueza que temos e os meios que temos. Agora, não podemos ser fundamentalistas e nós acabamos por comprar energia obtida por nuclear à França quando não queremos e queremos a energia eólica e das ondas do mar. Pois, se todo o mundo, ou no mínimo, como o colega dizia, a Europa, já era bom. Porque depois, e é isto que eu gostaria de enfatizar, isto depois reflete-se na nossa competitividade. E eu depois, em termos de país competitivo, de atrair investimento ou de gerar eu próprio condições para que as minhas empresas sejam elas mais competitivas, porque têm os fatores de produção mais comparáveis, nivelados a outras geografias, depois constato que assim não é por opções que eu não digo que sejam erradas, são desfasadas no tempo em comparação com outras geografias. Só ainda sobre a pandemia, para terminar, o senhor em outubro alertava que os critérios exigidos às empresas para recorrerem à linha Retomar iriam abranger apenas 10% dos códigos de atividade económica. Isso confirmou-se? Confirmou-se porque Portugal, lamentavelmente, o governo português, nas opções que fez de resposta à pandemia e nas ajudas à sua economia, comparou muito mal com outros Estados-membros. Mais uma vez, nem é preciso sairmos da Europa. Repare, enfim, entendendo ainda o Reino Unido como membro da União, o Reino Unido disponibilizou à sua economia 16% do seu produto interno, do PIB. A Grécia, 7%, França, 7%, Portugal, 3%. Comparámos mal na dimensão das ajudas, tarde. As ajudas que vieram foram bem-vindas e gostaríamos de poder ter aproveitado muito melhor aquelas que foram disponibilizadas. Mas elas foram insuficientes na dimensão, foram tardias na aplicação e, por isso, com regulamentação, com formulários tão complexos, tão difíceis de preenchimento, tão difíceis de entendimento, que, mais uma vez, a tipologia de empresas que temos precisavam ter 1, 2 pessoas dedicadas só à leitura, interpretação e preenchimento dos formulários para poderem aceder. Quando descodificassem os formulários e os preenchessem, já tinham levado com 2 ou 3 meses de perda de receitas e provavelmente encerravam. Temos que ser realistas, temos que perceber para quem é que estamos a legislar, para quem é que estamos a exigir esta complexidade burocrática, e a burocracia, que é um dos fatores de competitividade que nos asfixia, do modo geral, deve ser minorada, com simplexes, com aquilo que se encontrar. Neste caso concreto, devia ser imediata. Deveríamos agir primeiro e exigir depois. Agir primeiro e exigir depois. E aqueles que se revelassem incumpridores ou que fossem abusivos na utilização, altamente penalizados. Agora, se estávamos a ver alguém afogar-se, não íamos discutir se lhe atirávamos a boia ou não. Atirávamos a boia. Ele se calhar até sabe nadar. Azar.
criminalizavam porque utilizou mal uma boia boa. Agora, não lhe atirar a boia, estarmos em discussões filosóficas se ele sabe nadar, se não sabe, se precisa, se não precisa, caricaturando, obviamente, foi o erro que se cometeu. O senhor também é defensor de, agora olhando para estas eleições, de um bloco central de um acordo de incidência parlamentar entre PS e PSD para fazer as tais reformas que diz que são necessárias. O secretário-geral do PS admitiu há poucos dias governar a António Guterres. Ora, governar a António Guterres é um bocadinho navegar à vista, e ao sabor do vento. Como é que viu essa declaração? Curiosamente, vi com alguma alteração positiva da parte do seu secretário-geral do Partido Socialista, porque entre as primeiras afirmações de que não negociaria com o PSD, quando depois, mais tarde, agora, diz que vai navegar à vista, pagando a sua expressão, e que vai governar a Guterres com aqueles que queiram, aceitem negociar esta e aquela medida, esta ou aquela lei, já admite todos, não exclui nenhum. Portanto, já acha que é um avanço? Acho que é um avanço. Vejo nisso, mas vejo nisso, sim, de facto, sim, um avanço. E defendo isso, efetivo, defendo não isso, porque sou mais... eu gostaria que aquele que fosse governo, que venha a ser governo a partir do dia 30 de janeiro das próximas eleições, tivesse o bom senso, o Parlamento tivesse condições para suportar um governo reformista para fazer as tais 3 reformas que lhe referi no início da nossa conversa. E por isso eu defendo, e no seu jornal recentemente, em relação a esta entrevista, subscrevi, foi um dos principais mentores da petição nesse sentido, de que o partido vencedor deve formar governo. O segundo partido deve dar-lhe condições, num acordo de incidência parlamentar, para suportar as reformas que têm que ser feitas. E acho que o Sr. Presidente da República, aí, na magistratura de influência que tem, e que nos tem demonstrado, deveria exigir precisamente esse acordo. Porque o Parlamento tem que ter tempo, tem que ter condições para suportar um governo que promova as reformas que o país necessita, como aqui hoje já falamos ao longo da entrevista. E por isso sim defendo que o partido vencedor, seja ele o PS ou o PSD, deve formar governo e que o segundo partido, desde logo, outros também o devem fazer, mas em condições, negociar, mas que pelo menos o segundo partido mais votado lhe dê essas condições. Porquê? No respeito da democracia. Porque nós falamos muito em respeitar a democracia, orgulhamos da democracia que temos, sempre na melhoria que ela vai ter que ir incorporando, mas se os portugueses, maioritariamente, votam naqueles 2 partidos, para mim, respeitar a democracia é respeitar a vontade dos portugueses. E se os portugueses votam massivamente naqueles 2 partidos, esse é o meu conceito de respeito à democracia. Aqueles 2 partidos têm obrigação acrescida, os outros têm igual, porque são eleitos para o Parlamento, têm, obviamente, a legitimidade para lá estar e contribuir com as suas iniciativas, as suas ideias e votar ou não votar de acordo com as suas praxes, as suas consciências. Mas estes 2 partidos, que recolhem a maioria da expressão de vontade dos portugueses, têm que lhe dar expressão dessa vontade. Mas isso não poria, em termos políticos, não daria mais palco à extrema-direita para ser a única oposição? Não, porque os defensores... Não, na minha opinião, obviamente. Não quero ser arrogante no não. Não, na minha opinião. Há aqueles que defendem que o Bloco Central, independentemente da figura e da formatação que se dê a esse Bloco Central, eu não estou a defender ministros de um partido e ministros de outro, obviamente. E por isso fala sempre no Bloco Central. Os defensores, aqueles que são contra esta figura que se chama Bloco Central, dizem que isso faz crescer as extremas. Mas o Bloco de Esquerda e o Chega cresceram com o Bloco Central. Nós não tivemos Bloco Central nestes últimos anos da democracia portuguesa. No entanto, o Bloco, extrema-esquerda, e o Chega, extrema-direita, cresceram. Então, isto é estranho. Então eu prefiro, crescimento por crescimento, eu prefiro então ter o Bloco Central. Foi a Hora da Verdade, hoje com António Saraiva. Regressamos na próxima semana com outro convidado. Muito boa noite.